Aqui? Clicar aqui? Tá ao vivo. Tiago, boa tarde. Boa noite já, né? 8 horas da noite, dando boa tarde aqui. Hoje o dia foi cheio. A gente não para, né? Não para um minuto, né? Eu acho que nós já entramos ao vivo. Só queria ver aqui como é que eu vejo os comentários. Ah, tá aqui. Já estão entrando. A Raquel já deu boa noite. Apresentar rapidamente para quem nos acompanha, está iniciando a transmissão agora. Eu sou o Mazinho dos Anjos, sou vereador da cidade de Vitória e sou advogado também. E por muito tempo participei do movimento jovem associativista empreendedor da cidade de Vitória e do estado do Espírito Santo. Nós fundamos aqui o movimento Jovem Empreendedor. Então essa pauta de empreendedorismo é uma pauta que a gente discute, Tiago, desde 2004 aqui no estado do Espírito Santo, com a fundação do Sind Jovem na Federação das Indústrias, depois, em paralelo, a fundação da CDL Jovem, e em 2006 a fundação da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Então é um tema que a gente já participa e faz um debate há muito tempo, e agora, nesse momento de pandemia, eu acho que mais do que nunca ele merece ser discutido. Então, eu perguntar às pessoas que estão nos acompanhando se o som está bom, se a imagem está boa, para a gente dar início a essa live. Se o pessoal puder comentar aí, eu agradeço para falar do som e da imagem. Eu estou vendo a Denise aqui. Denise é do Movimento Nacional das ODS e ela está aqui coordenando as ODS aqui no estado. Inclusive, ela mandou que essa live ela tem tudo a ver com a ODS 8, né? Então, um abraço para o movimento ODS aqui do estado do Espírito Santo, para a Denise. O Tiago, quero agradecer o Tiago Toscano. O Tiago Toscano é presidente do INDE, que é a Agência de Promoção de Investimentos do Governo do Estado de Minas Gerais. E ele é membro também do Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira do Governo de Minas. Então, agradecer a participação do Tiago, a disponibilidade do tempo dele para a gente bater um papo sobre esse tema tão importante, não só para o estado de Minas, como para o Brasil inteiro e aqui para o Espírito Santo, para poder servir também como uma orientação, uma diretriz do que está acontecendo em outro estado. Chamar aí, pedir o pessoal que está nos acompanhando, se possível, puder compartilhar essa live para mais pessoas, para a gente expandir esse debate tão importante para mais pessoas. Mandar um abraço aí para quem está entrando, o Berto Donato já está comentando, a Natália, a Denise já falei, a Raquel, então, o Jorge Saad também está participando do debate. O Jorge está nos ajudando aí no nosso planejamento, elaboração do nosso planejamento de governo de campanha. Então, agradecer a todas as pessoas que estão participando e estão entrando nessa live. Hoje, a nossa discussão aqui, o nosso debate é sobre a abertura das atividades, dos serviços e a recuperação econômica em tempos de Covid-19. E só para comunicar, Tiago, a gente tinha colocado que ia transmitir também pelo YouTube, além do Facebook. Só que por conta do sinal de internet, eu acho que o seu sinal também hoje não tá muito estável, né? O meu aqui não está muito estável. Então a gente optou por fazer apenas no Facebook. Então, nós estamos aqui fazendo no Facebook. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelo computador, pela televisão, para deixar o celular mais livre, porque as pessoas gostam, às vezes, de estar no WhatsApp ali também, comentando, enquanto assiste a live. Tiago, eu vou passar a palavra para você, só para você se apresentar rapidamente, né, falar um pouquinho do seu currículo, e depois a gente entra direto na temática da live. Não, perfeito. Boa noite a todos. Todo mundo que está assistindo, obrigado, Mazinho, pelo convite, né? Assim, acompanhando seu trabalho há algum tempinho em Vitória, né? Sou mineiro, mas apaixonado pelo Espírito Santo, na verdade, até mais por Vitória, assim. Eu sou economista, né, de formação, sou formado em contabilidade, mestrado em administração, e hoje eu dirijo aí a Agência de Promoção de Investimentos de Minas Gerais, né, que é o INDE, responsável por atração de investimentos para dentro do Estado. Sou professor da Fundação Dom Cabral
E também no INDE, mais recentemente agora, também estou responsável pela agenda de desestatização, agenda parecida com o que o Salim Matar toca no governo federal, né? Eu sou responsável por essa agenda no governo do estado, que diz respeito à privatização das empresas de energia, né? A CEMIG, a Copasa, o Nióbio também está comigo, a Gasmig, né? A gente acredita aí muito num governo focado no mercado, num governo que consegue entregar resultado. Acho que muito em função disso aí, a gente poder compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo, né, um dos resultados que a gente tem conseguido, né, como Minas tem, de certa forma, aí, se destacado no cenário aí dessa pandemia que se instalou, né. Show de bola. Obrigado aí, Thiago, pela apresentação. Então vamos dar início, pessoal, à nossa live com o tema abertura das atividades e serviços e a recuperação econômica em tempos de Covid-19. Eu vou, nesse primeiro bloco, a gente dividiu em 4 blocos aqui, fazer um breve resumo desses quase 3 meses de pandemia que nós estamos vivendo aqui no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? Thiago, quando começou essa pandemia, eu até escrevi um artigo que foi publicado no jornal A Gazeta aqui do estado, falando coronavírus, né? Salvar vidas e ao mesmo tempo garantir um impacto menor na economia do país. Então a preocupação inicial foi essa, né? Os governos aqui no estado, a partir de 13 de março, foi decretada a emergência na saúde pública do estado, né? Aí, a partir daí, decretado isolamento social e quarentena, com fechamento de comércio, mantendo apenas os comércios que o estado entendeu como essencial, respeitando o decreto que veio do governo federal e a lei também. Então esse foi o primeiro cenário e a primeira preocupação, né? Quanto tempo a economia sustenta fechada? Passou o primeiro mês, segundo mês, nós estamos entrando no terceiro mês e essa foi a grande questão, né? A gente está enfrentando aí acho que a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, né? A maior crise tanto da saúde como econômica. A gente iniciou isso na China e rapidamente se alastrou pelo mundo. Nós iniciamos ali vivendo de exemplos, cada passo era estudado de uma forma para tentar ver como combater esse vírus, né? Não foi aí uma crise de falta de gestão, mas é uma crise como se fosse um cometa que caiu no mundo e o mundo começou a ter que lidar com isso. Então, aqui no estado do Espírito Santo, foi decretado inicialmente esse isolamento social, essa quarentena e fechamento do comércio. Depois, foi apresentado agora, dia 8/5, né, pelo governo do estado, um plano de convivência com a pandemia e, a partir daí, foi decretada a abertura do comércio em forma de revezamento, né? Então, alguns comércios foram autorizados a abrir em forma de revezamento e a todo momento a gente tem aí essa discussão, né, de vai ter lockdown, não vai ter lockdown, o sistema de saúde vai entrar em colapso, não vai. Então, o governo fica a todo tempo analisando os números para tomar decisões e fica uma insegurança muito grande para o empreendedor, para o comerciante, porque você retomar uma atividade que está fechada não é tão simples, né? Dependendo da atividade, você precisa de 10, 15 dias, aí você retoma e fecha de novo, então é muito complexo e isso que está se discutindo muito e é a grande ânsia do setor produtivo, né? Como que vai ser esses protocolos e como vão ser feitas essas aberturas. Então, a partir daí, Thiago, eu te faço 2 perguntas aqui. Quais foram as medidas que foram adotadas pelo governo de Minas nesse período de 3 meses, quase 3 meses de pandemia, e quais são os indicadores importantes que diferenciaram a Minas Gerais de outros estados, né, que você pode citar aí, que vocês fizeram, que foi diferencial? Thiago, tem que voltar o seu som. Eu tenho um microfone aqui, Não, legal. O que acontece, Mazinho? Eu acho que, inicialmente,
como foi a preocupação de todos os governos, tinha uma preocupação exclusiva com a saúde, né? Mas como a gente faz parte do sistema de desenvolvimento econômico do Estado, a gente já previa, na verdade está acontecendo agora muito fortemente, que era essa demanda do comércio, porque a partir do momento que você só olha para a saúde e faz o lockdown, o que acontece, você falou muito bem, esse é o cenário de guerra, né? Se a gente for lá no âmago da teoria econômica, o que aconteceu é o seguinte: o dinheiro não sumiu, o dinheiro existia, mas ele parou de circular, a economia parou de virar. E aí a gente imaginou, só o primeiro setor que vai ser afetado vai ser o comércio, porque aí você não sai de casa, então você não coloca gasolina no seu carro, você não compra, se você não coloca gasolina no seu carro, o posto não demanda o combustível da refinaria, assim você tem toda a reação em cadeia, né? Então, a gente, no âmbito do Estado, a gente teve um foco grande na questão da saúde, primeiro, para poder, por meio também aqui de decreto, né, decretar quais eram os serviços essenciais, né, para poder ficar aberto. Mas Minas tem uma situação peculiar. Minas o estado tem mais municípios, né, na federação, são 853 municípios. Então, você imagina que tem prefeitos de toda a natureza, tem prefeitos a favor, prefeitos contra, inclusive o da capital. Então, quando a gente decretou essa questão do isolamento, paralelamente que eu acho que esse é o grande segredo, né? Na verdade, você vai tomando uma série de ações em conjunto. Então, foi decretado o isolamento, foi criado nesse mesmo decreto o grupo do Covid focado na saúde, nesse momento ainda não financeiro, né? Esse grupo já começou a estudar a implantação de um hospital de campanha, que foi feito no Centro de Exposição, Expo Minas, né? E essas medidas elas foram surtindo tamanho e efeito que, para você ter uma ideia, hoje o Expo Minas já está à disposição há quase um mês e está desativado, ele ainda não recebeu nenhum paciente, ele está pronto, mas ele não recebeu nenhum paciente, a demanda não chegou lá, né, no final das contas, assim, as políticas surtiram tanto efeito, porque a gente sabe que tem um problema de notificação, que é outra preocupação também, de você conseguir fazer os testes e ter a informação para poder tomar as medidas corretas, que depois lá na frente vai te ajudar a fazer a abertura do comércio, né? Uma grande discussão que teve aqui em Minas é a questão da subnotificação, que é uma questão, na verdade, do Brasil inteiro, né? A gente fala, olha, tudo bem, temos subnotificação, estamos tentando resolver, mas se você olhar para a ocupação dos leitos, ela ainda não bateu em 70%. Dos leitos, e a gente foi conseguindo, outra medida que a gente tomou aqui foi as cirurgias eletivas, por exemplo, né, de alta complexidade. Então a gente foi tirando e remarcando essas cirurgias para frente para poder diminuir a capacidade do leito, né? Então, se de um lado você precisa achatar a curva com o isolamento, por outro você foi aumentando a disponibilidade do leito para que a curva não precisasse achatar tanto, né? Você achata menos a curva. Então, essas cirurgias foram remarcadas, então os leitos tinham lá, eles estavam com mais ou menos 80% de capacidade, eles foram bater abaixo de 50% com essas remarcações. Isso, de certa forma, tanto na rede pública quanto na rede privada, isso, de certa forma, dá um alento para a gente do governo e também para a população, dizendo o seguinte, olha, tudo bem que eu tenho subnotificação, mas se eu tivesse com um problema, eu estaria entrando em colapso, né? Como entrou o estado do Amazonas, Pernambuco, como São Paulo chegou a bater na porta. Então, eu acho que, do ponto de vista da saúde, esses foram as questões. E depois teve as discussões, né? Porque algumas prefeituras, no início que você falou, né, de obedecer os decretos, algumas prefeituras falaram, isso aqui quem decide sou eu. Então, teve prefeitura que colocou barricada para não entrar na cidade, da mesma forma que teve prefeitura que liberou tudo. E aí a gente, atendendo essas questões, a gente falou assim, olha, isso aqui que o governo está fazendo não é deliberação, é recomendação. Então, fica a cargo da prefeitura estabelecer quais vão ser, ou ampliar os serviços, eventualmente até não obedecer. Mas a gente colocou como recomendação justamente porque teve prefeitura como Lagoa Santa que começou a liberar. E aí o pessoal de Lagoa Santa, que está na região metropolitana ali perto do aeroporto, vinha trabalhar e aí o prefeito de BH falou, não, mas espera aí, vocês estão liberando lá, não vão entrar aqui não, aí vira aquela zona, né? E ao mesmo tempo que tinha prefeitos que falavam assim, ó, eu não sei o que eu faço. Falei, então tá aqui um conjunto de recomendações para você seguir. E a partir disso, depois a gente pode entrar mais detalhes aí adiante, a gente também criou o programa Minas Consciente, que é justamente o programa de retomada
da economia, que aí, na oportunidade, se quiser, a gente mais adiante pode falar que era um programa para falar, ok, isso já há mais de um mês, falando assim, olha, nós vamos ter que reabrir a economia, não tem jeito, né? Os empresários, principalmente os menores, eles não suportam. Então, como é que, se teve que abrir a economia, como é que nós vamos abrir? Então, você tinha os leitos, né, que você vai monitorando ali a ocupação, e você vai vendo a progressão dos casos com um programa de reabertura focado na quantidade de casos, mas também focado nos setores prioritários, aqueles que têm que abrir primeiro, que geram um maior impacto para o comércio e para o serviço. Entendi. Tiago, você está fazendo parte aí, você como membro, do Comitê Gestor das Ações de Recuperação Fiscal, Econômica e Financeira de Minas Gerais. Como é composto esse comitê e quais são as ações e os protocolos que eles estão desenvolvendo? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Faz parte do comércio, ou só poder público? Quais as áreas do poder público fazem parte? Só para a gente entender um pouquinho sobre esse comitê. Não, legal. Bom, como o comitê foi criado por decreto, ele não pode obrigar essas entidades de classe a participarem do comitê, obviamente, né? Mas como as entidades têm interesse em participar, o comitê, na verdade, ele estabeleceu algumas secretarias, e aí, além das secretarias, o INDE, por causa da vocação econômica, e convidou as entidades de classe, CDL, FIENG, SEBRAE, não vou lembrar todos de cabeça aqui, o SENG, né, que é a Associação das Cooperativas, né, que de Minas Gerais, Organização das Cooperativas. Então você tinha representantes da indústria, a FAENG também, né, representantes da agricultura, representantes do comércio dos pequenos empreendedores, e como no caso do SEBRAE, eles foram convidados, mas, claro, na verdade tinha até uma demanda, tinha até mais gente, mais entidades de classe querendo participar. E aí, no âmbito desse programa, na verdade, até antes do programa, mas que acho que um dos pontos assim, que é principal, o Tony Blair conta isso, né, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele conta isso na biografia dele, na passagem pelo governo inglês, ele fala assim, olha, crise você não delega, né, crise você assume. Então, o governador tomou isso, não tem como delegar para um secretário do outro, então o governador participa de todos os comitês e ele já foi tomando as medidas econômicas e financeiras, inclusive antes da formação do comitê, e a formação do comitê veio mais no sentido de você, inclusive, criar uma governança para conversar com as entidades de classe, porque senão é todo mundo demandando o governador, você fala, não, peraí, vamos lá, manda sua proposta ali no âmbito do comitê que é quem discute, senão vira aquela bagunça, vem gente de todo lado. E eu posso destacar, assim, bem rapidamente, algumas coisas, porque a gente sabe que os estados e prefeituras, além da situação fiscal que você comentou, né, os estados e as prefeituras, elas também têm pouca margem de manobra. Além da situação fiscal estar ruim, quem é responsável pela política monetária é o governo federal, né? A gente não cria dinheiro, não abre crédito na mesma velocidade que o BNDES consegue criar e tudo mais. Então, no que estava no âmbito do governo, por exemplo, no caso das situações fiscais, né, a gente imediatamente suspendeu alguns prazos processuais do Conselho de Contribuintes, porque isso é uma forma de você dar fôlego, né, para as empresas, na medida em que você não cobra os contribuintes por impostos devidos, vamos resumir assim, né, por decreto, foram inclusive suspensos atos de cobrança por 90 dias, a instalação de procedimentos de cobrança, né, novos procedimentos também de cobrança, eles foram suspensos por alguns prazos, de 90 dias, a gente também prorrogou algumas taxas, por exemplo, a taxa de incêndio aqui, né, que é no âmbito estadual, do Corpo de Bombeiros, a gente suspendeu o pagamento da taxa por 120 dias, tudo aquilo ali no intuito de também de curtíssimo prazo, dar um fôlego para as empresas, além de usar, a gente tem aqui, o Espírito Santo, salvo engano, também tem, né, são um dos poucos estados que tem aí no sul, aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, os bancos de desenvolvimento, né, e aí a gente usou esses bancos de desenvolvimento para criar, né, expandir as linhas de crédito e também serem repassadores das linhas do BNDES, na Folha, né, o BDMG. As empresas estão conseguindo ter acesso a esses créditos, porque a gente está ouvindo muito que tem o crédito disponível, mas dificuldade delas conseguirem acesso devido à burocracia. Como é que está aí em Minas?
É geral, a gente tem o mesmo problema que o BDMG tem trabalhado bastante, cresceu bastante o volume de crédito, né? Então, o BDMG, por exemplo, liberou o maior volume de crédito da história dele para o setor, para a cafeicultura, né? Que é um setor importante aqui da economia. Mas, de fato, a gente tem tentado agir pontualmente porque essa burocracia, ela é no Brasil inteiro, ela não é dos bancos de desenvolvimento, ela é dos bancos comerciais também, né? Esse é um problema grande que a gente tem, porque como os bancos são regulados, né? E tem as normas do Banco Central, então você não pode pular algumas análises de crédito, análise de risco para poder criar. Se por um lado foi bom a regulação, agora nesse ponto ele de fato cria essa trava. Esse é um problema que a gente tem. Tiago, o hospital, a gente percebeu muito aí em Minas uma participação muito ativa da indústria em parceria com o governo para esse combate à pandemia. Esse hospital de campanha, ele foi patrocinado pelas empresas ou foi pelo governo? Uhum. Como é que foi o modelo desse hospital? O hospital, a infraestrutura foi provida pelo governo, né? Mas, por exemplo, nós tivemos uma ajuda da Vale na doação de 5 milhões de testes, né, para o Covid. A gente teve a ajuda de algumas empresas, por exemplo, de capital chinês, que doaram milhares de máscaras e EPIs para os profissionais da saúde. Então, de fato, a gente teve, inclusive, ajuda. Nós temos aqui em Minas Gerais um acordo de irmandade com a província de Jiangsu, na China, que doou para a gente também máscaras e testes, né, para esse combate. Então, na verdade, teve uma confluência aí de atores públicos e privados, de fato. E o privado foi bastante importante para a gente. Uhum. Uma outra questão que eu estou verificando muito aqui na cidade de Vitória, principalmente, quando você fala de retomada e de segmentos, né, porque você não libera todos, você vai liberando por segmentos. Exato. O grande problema que a gente vê que, às vezes, toma uma medida para um certo segmento que não atende aquele segmento, né? A gente teve um exemplo aqui clássico de academias. Foi feita uma abertura autorizada para as academias, só que com máximo de 5 pessoas. Ou seja, você pega uma academia pequena, 5 pessoas, uma academia de 2.000 metros quadrados, 5 pessoas. Aí acaba que algumas academias não vale nem a pena abrir porque fica inviável economicamente você abrir toda uma estrutura para colocar 5 pessoas lá dentro. Teve um caso também da discussão do salão de beleza, que o funcionamento do salão de beleza normalmente é mais tarde do dia para mais à noite. E o horário que eles estavam autorizados a partir de 8 horas da manhã, você não tem cliente. Então, como é que vocês estão fazendo aí? Segmento por segmento, a discussão é pontual, ou estão fazendo uma questão geral, né, mais genérica? Não, Mazinho, assim, o Estado não tem academia e não tem salão de beleza, né? Então, você fazer uma abertura, assim, escutar o próprio empresariado, as entidades de classe, vai dar isso aí, né? Assim, não sei se é o caso especificamente, mas o que a gente fez aqui, por exemplo, nós criamos o programa Minas Consciente, né? Inclusive, quando uma das ajudas nesse, se você mencionou que a gente recebeu aí, foi da Communities, né? Uma ONG que atua aí no setor público, né, e ele falou assim, a gente quer ajudar vocês a montar um programa de retomada. Quando a gente mostrou o programa de retomada, ele falou assim, a gente queria, na verdade, agora era pegar o seu programa de retomada e ajudar a levar para outros lugares, porque o que a gente fez? A gente, junto com a Secretaria de Saúde e com nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós classificamos, não exatamente pelo KINAI, mas o KINAI foi a base, né, a classificação das atividades econômicas, nacional das atividades econômicas. A gente classificou todos os segmentos, e para cada segmento nós fomos dando nota, risco da saúde, número de empregos que gerar, qual que é a média de salarial, se era de rua, e isso criou uma classificação daqueles segmentos que a gente considerou que eram os mais sensíveis para a abertura do comércio, né? Aqueles que precisavam abrir primeiro porque eles geravam um impacto maior, vamos dizer, bem resumidamente, né? Ele gera um maior impacto para a economia quando você abre e gera um menor impacto para a saúde na capacidade de transmissão. E isso criou o programa Minas Comunica, o programa Minas Consciente, e nele tem as ondas, que a gente chama de ondas. O programa nasce e coloca o estado inteiro, divide nas regiões de planejamento e coloca o estado inteiro na que a gente chamou de onda verde, que são só os serviços essenciais, como você mencionou. E aí você monitora.
Então, toda semana, a reunião do comitê, né, desse comitê extraordinário aí do Covid, ele avalia todos os indicadores por região. E aí ele avalia por exemplo, se o número de casos está aumentando e a ocupação dos leitos. Se por 2 semanas ele permanece, a gente chama com farol verde, ele passa para a próxima onda, que é a onda branca. Aí ele já pode abrir esses setores que estão primeiramente classificados nessa classificação que eu tinha mencionado para você. E você observa, passa mais 2 semanas, avalia o comportamento. Se aumentou o número de casos, você segura, eventualmente até você retroage. Os indicadores ficaram gerenciáveis, vamos chamar assim, você passa para a onda amarela, e aí, por fim, você está com toda a economia aberta. Agora, o programa Minas Consciente, como a gente delegou para os estados, para os municípios, né, a opção de abrir, então os municípios que quiserem seguir, eles têm que aderir ao programa, eles aderem e vão seguindo isso, ele é um orientador, né, ele não tem caráter deliberativo, né, nem obrigatório. O que acontece é que alguns municípios estavam muito adiantados, então eles preferiram até não entrar no programa inicialmente, porque já estavam sob controle, estavam com baixo índice de indicadores com problema na saúde. Então, foi por agrupamentos de setores de acordo com essa classificação. Uhum. Vou aproveitar e... Tá sem som, Mazinho. Vou aproveitar e... eu mandei o convite aqui da live, o Antônio Claret, que é da Claret, mandou um abraço para você, falou, 2 amigos aí fazendo a live. Falamos no domingo. Vou mandar um abraço para o Flávio também, que é o presidente da Federação de Indústrias do Estado de Minas, que é muito amigo meu também. E a última vez que eu estive em Minas, eu estive lá na Federação de Indústrias, batendo um papo com ele, tomando um café. Deixar até um abraço para ele. Ele é um dos principais atores aqui, inclusive, nesse programa. E ele é muito ativo aí com o governador, ajuda muito o governo do Zema. Tiago, assim, essa questão dos segmentos é muito engraçado, porque alguns segmentos... Essa semana passada eu tive uma conversa com os produtores de eventos, que foi o setor que foi o primeiro a fechar e que provavelmente vai ser o último a abrir, né? Eles estão passando por um terremoto. Tanto quanto o comércio, né, o turismo, hotelaria, lazer e segmentos de eventos, tomou um baque muito grande. E qual a maior angústia deles? Eles sabem que não pode reabrir agora, né? Não tem como. Mas eles querem ter o quê? Ter um protocolo, um procedimento, para que eles possam se organizar. Por quê? Porque eles colocaram, é muito claro, um evento você não organiza com menos de 3 meses para você poder contratar a banda, divulgar, vender ingresso. Então você não tem como saber, vai ser daqui a 2 meses ou 1 ano. Se ficar nessa expectativa, é muito preocupante para o segmento. Então, o que eles conversaram aqui? Nós fizemos um contato com o governo do estado e está trabalhando nisso. O protocolo. Não, se for abrir, quando for abrir, como que vai ser? Antes poderia, com o bombeiro, por exemplo, 1.000 pessoas em tantos metros quadrados, agora vai poder 500 em tantos metros quadrados, ok. Vai precisar colocar quais são os protocolos sanitários, né? Então, essa angústia do empresariado de não ter informação, de não ter pelo menos um protocolo para ele começar a estudar, se basear e poder tomar a decisão dele, se ele vai abrir ou não, se é viável economicamente ou não, quando liberar, isso que está deixando, eu acho, o empresariado, os micro e pequenos empreendedores mais angustiados, né? Então, assim, que vocês estão fazendo aí de diferente que pode servir de exemplo relacionado a esses protocolos, né? De fato, Mazinho, o grande problema, muitas vezes, do empresário nem é abrir, é não ter a informação, né? Ficar naquela agonia de abre ou não abre. E quando vai abrir, né? O setor de eventos, ele está na onda vermelha, né? Que é a última onda nossa. No programa Minas Consciente, um dos parâmetros, né? Inclusive, o programa está disponível no site, né? O site é www.mg.gov.br/Minas Consciente. Então, acho que a gente não precisa reinventar a roda, né? Se achar que o programa ele faz sentido, ele está disponível para qualquer um que quiser acessar. E lá dentro,
você tem os protocolos já formados para todos os setores e todas as fases. O setor de eventos, de fato, está na última fase, mas se ele quiser entrar lá e saber qual é o protocolo, de novo, sugerido pelo governo do Estado, ele tem não só o protocolo para as empresas, mas como o protocolo para os empregados e o protocolo para a população que vai usar. Então, pegando esse exemplo que você deu, né, se fosse aqui em Minas Gerais, ele saberia exatamente o que ele precisa fazer, ele saberia exatamente o que os empregados dele precisam fazer e o que os usuários, né, vamos dizer assim, teriam que fazer. E, considerando essa escala por região, que também está disponível no site, você tem uma ideia, obviamente não dá para precisar quando vai, mas vamos dizer, por exemplo, a região centro aqui região central de Minas Gerais está na onda amarela. Bom, se ela entrou na onda amarela a semana, pode ser que daqui a 2 semanas ela vá para a onda vermelha, esses indicadores assim performarem. Então, você não tem a certeza, mas você tem um horizonte de quanto tempo ali você poderia chegar. Algumas regiões, por exemplo, o Triângulo, ele ainda está na onda verde, que é a primeira, então ele vai ser, como setor de eventos lá, provavelmente vai chegar depois, se as prefeituras de lá seguirem esse protocolo, né? E isso que é interessante, porque se você for parar para pensar e analisar os decretos de isolamento social e quarentena, eles têm prazo, normalmente, o nosso aqui do estado, até 30 de junho. Ou seja, teoricamente, dia 1º de julho, você pode fazer um evento, né? Tá valendo, Tá valendo, se não for renovado o decreto. Mas se você não tem o mínimo de protocolo para você seguir, como você está falando, as orientações, você dificilmente vai conseguir pensar e tomar a sua decisão como empreendedor de fazer um evento 1º de agosto ou 1º de setembro, porque você não tem esse norte para você seguir. Então, é muito interessante. Se puder repetir o site para a gente poder pegar todas as informações depois e passar para as pessoas que nos pedirem e quem não cobrar também aqui nas redes sociais, a gente vai passar. Não, legal. É www.mg, né, de Minas Gerais.gov.br/Minas Consciente. Eu posso te mandar depois também, né, por WhatsApp, aí, se quiser disponibilizar para quem quiser. Mas é isso mesmo. A Azul lançou hoje, então, um vídeo que eu acho que serve de exemplo, né, exatamente mostrando como que os tripulantes da aeronave se comportam, como que os passageiros têm que, desde o portão do embarque até sair do avião, tem que se comportar, e como que eles esterilizam o avião. Quer dizer, referência a gente tem, né? Thiago, e nós que estamos na vida pública, nós estamos na vida pública, sabe, o decreto vai até dia 30, aí chega no dia 29, o governo prorroga ele por mais 90 dias. Esse que é o problema, né? Deixa eu te falar, estamos com um monte de pergunta aqui. Antes de entrar nas perguntas, eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse planejamento de abertura das atividades e a recuperação econômica do governo de Minas. Se quiser... Não, eu acho que a gente acabou abordando tudo, assim, na nossa perspectiva, assim, se a gente, tomando aí como base o que a gente já vem recebendo de feedback com relação ao programa Minas Consciente, se a gente olhar os indicadores da saúde, né, Minas Gerais, inclusive, foi escolhido ali, vamos dizer assim, né, foi colocado por algumas ONGs aí, pelo aplicativo, chama aplicativo Farol Covid, né, como o melhor estado no controle da Covid. BH perdeu aí só para Florianópolis. Então, eu acho que a gente tem ido bem, né, nessa questão aí da saúde, e estamos indo bem na questão da recuperação da economia. Para você ter uma ideia, assim, lá no INDE, inclusive o governador publicou essa reportagem no jornal, nós fechamos o mês de maio com um nível de investimento maior em 5 meses do que os 5 primeiros meses do ano passado. Então, mesmo com toda essa pandemia, a gente tem conseguido atrair investimentos para o Estado, pensando aí no longo prazo. Muito bom. O Espírito Santo está protegendo vocês aqui de novo. Durante séculos, está mantendo a proteção. Eu tive um senador lá de Goiás que falou que o melhor governador de Minas é o Ronaldo Caiado, lá de Goiás, porque tem feito essas coisas aí também. Vamos lá, então. Estamos com algumas perguntas aqui. Deixa eu tentar passar aqui. Deixa eu ver. Aqui não é simples. Tem que ir passando aqui.
André falou que é importante debate, precisamos ter um novo modelo de gestão pública no período de pós-pandemia. Aí ele coloca aqui como será, né, a gestão pública pós-pandemia. Eu acho que é um tema interessante para a gente falar um pouquinho. Eu vou ver mais algumas. Denise está falando, Tiago, o que vocês deram de ênfase no plano de contingência para as MEIs e microempresas pós-pandemia? Então, vamos falar dessas duas questões aí. O modelo de gestão pública vai ter que se reinventar pós-pandemia e a questão da ênfase do plano de contingência para os MEIs e micro e pequenos empreendedores pós-pandemia. Bom, vou fazer de trás para frente aqui. Com relação aos micro e pequenos empresários, como eu até falei, né, eu acho que eles são os mais afetados aí pela pandemia, porque você pega as grandes empresas, normalmente elas têm fôlego, né, elas têm problema de caixa, ou ela faz uma operação no mercado de capitais, que ela tem acesso, e aí consegue se reinventar. A Minerva fez uma operação aí de reestruturação, trocou a dívida cara com uma dívida barata, essas coisas, mas o pequeno não, o pequeno está ali no dia a dia, precisa abrir a loja, fechar a loja. Então, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar para a questão financeira, né, que eu tinha falado anteriormente, do ponto de vista do fôlego de crédito, nós colamos o BDMG no BNDES para ser o repassador das linhas. Então, o BDMG, apesar dos problemas, né, que você tinha mencionado, de dificuldade, assim, da celeridade, na verdade, dos créditos, hoje ele ainda é mais rápido que o BNDES para poder liberar crédito. Então, ele consegue fazer com todos os problemas, ele ainda faz a análise mais rápida do que o BNDES. Isso ajuda bastante, principalmente para os pequenos empresários, né, que pegaram se ancoraram muito aí na questão das linhas para financiar a folha de pagamento, né? Então, acho que a gente ajudou muito nesse sentido. Do ponto de vista fiscal, como a maior parte deles está dentro ali do Simples, o que a gente correu para fazer, isso eu acompanhei de perto, que a gente precisou aprovar no CONFAS, né, no Conselho de Secretários de Fazenda, estaduais de Fazenda, foi a aprovação da prorrogação do prazo, porque como o Simples Nacional ele tem a composição lá dentro de vários impostos, a prorrogação da parte que cabe ao Estado deveria ser aprovada no CONFAS, e a gente conseguiu aprovar logo com 15 dias. O CONFAS se reunia todo mês, começou a se reunir mais rápido, então imediatamente a gente conseguiu aprovar, lógico que ficou aprovado para todos os estados, né, mas do ponto de vista de auxílio foi o que a gente, e principalmente eu acho, o Minas Consciente, porque o principal, os principais setores, comércio de rua, por exemplo, né, shopping center foi liberado agora, essa semana, segunda-feira, se não me engano, ontem ou sexta-feira, e o comércio de rua já foi liberado há 2 semanas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, então, que é onde está grande parte aí dos microempresários. Agora, com relação à inovação da gestão pública, eu concordo plenamente, mas de novo, faz sentido. Eu acho que, por exemplo, o teletrabalho vai ajudar bastante para aqueles órgãos que trabalham, como a gente, né, trabalha MEI, Secretaria de Planejamento, Fazenda, né, vão poder se organizar melhor para atender de casa. Agora, Mazinho, precisa de um bom gestor público lá na ponta, porque não adianta, né, o que vai acontecer, você vai falar, olha, como é que você que anda pela cidade, você sabe que tem, eu sei, né, já conversou sobre isso, aí tem escola de madeira em Vitória, não é isso? Aí a gente fala que tem que modernizar, mas a gente não modernizou nem a escola ainda, que é de madeira, né? Quer dizer, a gente não tem uma infraestrutura adequada para a escola. Que falar de digitalização do ensino ou dos serviços de saúde, né? Assim, então, eu acho que tem, mas eu acho que vai depender demais de quem que é o gestor que está capacitado, que está habilitado para colocar esse plano em marcha, e quem ainda vai ficar convivendo com esses problemas de ter que ficar passando uma Kombi, recolhendo os pedidos do posto de saúde para encaminhamento para o centro de especialidades, que depois vai regular ali os exames, tudo em papel. Quer dizer, a gente tem isso acontecendo até hoje, com toda a modernidade. Eu acho que a gente vai ter, né, essa reinvenção do setor público, mas ela vai ser em graus diferentes, né? Quando a gente tiver um gestor bom, ela vai ser mais avançada. Aí não vai ser pandemia, vai ser gestão eficiente ou má gestão, né? Exato. A questão do Simples foi muito importante. Eu mesmo, meu escritório de advocacia está no Simples Nacional, e esse mês eu optei por pagar só no prazo do boleto, que já foi para setembro. Então eu estou exatamente, aguardando é isso aí, né? também. Tem mais algumas perguntas aqui. O Luiz Felipe
está perguntando se o governo do estado está visando a redução de ICMS para alguns setores. Eu, aqui no estado do Espírito Santo, eu não tenho certeza, mas até o momento não tem nenhuma redução de ICMS para nenhum setor. Eu não posso afirmar que eles estão em negociação, eu vou procurar saber, mas posso falar da Prefeitura. A Prefeitura de Vitória, ela fez a prorrogação do pagamento do IPTU e semana passada na Câmara nós aprovamos um projeto de lei oriundo do próprio Executivo para poder voltar com o pagamento em cota única até 30/7 com os 8% de desconto. Então, quem pagar até 30/7 pode pagar novamente em cota única 8% de desconto. Então, isso em relação à Vitória. Do Estado, eu não tenho conhecimento ainda, não foi publicado nenhum decreto de isenção de ICMS, mas pode ter alguma conversa e eu não sei. Eu vou perguntar ao Tiago se tem alguma coisa nesse sentido no governo de Minas. Não, redução de ICMS para setor, não. Porque, assim, a gente tem que avaliar de maneira inteligente também. A situação fiscal, como você falou, ela é terrível. Minas, talvez, uma das piores da federação. O Espírito Santo está bem melhor, né? Até onde eu acompanhei. O que acontece? Os maiores arrecadadores de Minas Gerais são o setor de energia elétrica, o setor de telecomunicações e combustíveis. Se eu fizer uma redução para esses setores, nunca foi dado, tem a prerrogativa, a lei permite, mas nunca foi dado, acho que um paradigma aqui no Estado com relação a isso. Nunca foi dado para esses setores. Se eu fizer, a situação fiscal do Estado, ela vai piorar mais ainda. O que a gente tem feito aqui, e outra, assim, você reduz o setor e a economia como um todo. Eu acho que nesse aspecto especificamente, a gente tem feito uma coisa que, a meu ver, é muito inteligente, que é, na verdade, acelerar o que a gente já vinha fazendo, que são os tratamentos tributários setoriais. O que significa isso? Significa que, e isso o Estado do Espírito Santo tem a prerrogativa, principalmente porque estamos colados aqui, então o convênio, né, do CONFAS que eu mencionei, do secretário de Fazenda, permite, a gente foi acelerando, a gente tinha um plano de dar tratamentos tributários, dar incentivos fiscais para alguns setores que são chaves para a diversificação da economia de Minas. Então, não é para qualquer setor, são para aqueles setores que a gente quer atrair mais investimento. Cito aqui o exemplo da energia renovável, energia fotovoltaica, né? Esse setor, ele já vem com benefício de zero há muito tempo, não paga para comercializar energia aqui no estado de Minas Gerais até 2032 não se paga. Então, tem uma enxurrada, uma chuva desses investimentos aí que eu mencionei que em relação ao fotovoltaico. Então, por exemplo, a gente sabe que fotovoltaico, aeroespacial, eletrônico, fármacos e medicamentos, automotivo, né, autopeças, são setores que são chaves na economia e são setores que são portadores do futuro, são setores que vão fazer o Estado de Minas Gerais diversificar a sua economia e reduzir a dependência com relação ao minério. Então, são esses setores que a gente tem investido em ampliar os benefícios naquilo que é permitido dentro do CONFAS, né, e para poder focar a atração de investimento, porque depois que você tiver a recuperação econômica, você vai fazer o quê? Vai aumentar o imposto de novo, aí vai ser aquele impacto ruim. Então, nós estamos criando uma coisa que ela é, de certo modo, estrutural, quer dizer, ela é independente da economia. A gente está só acelerando o processo para criar em Minas um melhor ambiente para se investir. E aí a retomada vem automaticamente, e quando esses investimentos vierem, independente da pandemia, eles vão ter uma carga tributária mais baixa. E por que eu falo de benefício fiscal? Porque ele é atrelado a um compromisso também da empresa de fazer investimento e gerar emprego no Estado. Show de bola. Obrigado, Thiago. O Luiz Felipe também perguntou aqui se no nosso estado vem preparando alguma medida para acelerar a recuperação econômica pós-pandemia, que ele não está tendo nenhum tipo de conhecimento. Eu estou tentando fazer uma live também com o Thiago Hoffmann, que é o secretário de governo, exatamente para a gente tratar desse tema. Eu não recebi ainda nenhuma documentação, nenhum planejamento do governo nesse sentido, mas eu estou buscando uma reunião com o secretário de governo ou uma live para a gente poder tratar dessa temática de recuperação econômica. Humberto Donato aqui. Humberto só estava perguntando, falando que meu áudio estava baixo, mas eu já aumentei. Acho que ninguém mais reclamou, acho que está no volume bom. Denise, há muita reclamação dos pequenos empresários de não poder
de não conseguir acesso aos empréstimos prometidos pelo governo. Vamos segurar essa aqui, vamos olhar mais umas. A gente já falou um pouquinho sobre isso. A Denise também, o que vocês fizeram ou vão fazer em Minas Gerais para ajudar os empresários MEI e microempresários para destravar, desengessar o acesso aos recursos? Eu acho que é o mesmo problema, né? Eu acho que esse é o problema do pequeno. O recurso está disponível, mas às vezes quem precisa não consegue, né? Só quem não precisa que consegue. Esse é o problema. Esse foi um problema, tem uma situação engraçada, inclusive, porque, por exemplo, o presidente do CDL, de BH, ele é lojista, né? Então, ele tentou o crédito para a empresa dele e foi negado lá. E aí, na reunião do comitê, ele estava reclamando com o presidente do banco. Falou, pô, vocês negaram, mas não falaram nem por que negaram, porque o problema é aquela questão da informação, né? Se você nega e fala, olha, foi negado, você tem um problema aqui no crédito, tem que resolver essa pendência ou aquela outra, aí tudo bem, vocês preparam, tentam corrigir. O problema é que, em muitos casos, está tendo uma negativa sem a explicação, porque, e eu concordo, assim, eu acho que esse na nossa perspectiva, é o principal problema. É o pequeno que tem pouco acesso ao crédito, o crédito está restrito, tem uma análise de risco, de garantia, de crédito que precisa ser feita, que ela é regulada pelo Banco Central, que os bancos não tem como simplesmente esquecê-las. Né? Mandar um abraço aqui para Sidilene, liderança lá do Consolação, Altamir, também dando boa noite, que é liderança da FINDES, da Federação de Indústria, também da CDL, participa ativamente lá. Uma pergunta interessante do Humberto. Guardadas as proteções de Minas e Espírito Santo, estamos assistindo umas boas gestões de crise em Minas. Qual o fator mais importante? A participação do povo foi fundamental? Não tenho dúvida, mas... não tenho dúvida, mas eu vou voltar no que eu tinha te falado, né? Tem uma coisa que o gestor público, né, que o Tony Blair falou, é uma coisa que o gestor público não pode fazer é delegar. Né? No caso de crise, você não delega. Você tem que pegar o boi pelo chifre e resolver. Eu acho que essa é a grande... Acho que, primeiro, esse é um ponto. Agora, nós temos também aqui em Minas uma situação que peculiar, eu acho, eu diria assim, talvez única, porque nós somos o estado mais, vamos dizer assim, com o governo mais liberal da federação, né? Nós temos um governador Romeu Zema eleito pelo Novo, que tem uma pauta totalmente liberal e desestatizante. Então, a preocupação com o empresário, ela se deu desde o início, né? Assim, da pandemia. Deixa eu só ver aqui, porque minha tela travou, não sei se vocês estão me escutando. Tá, estamos escutando. A tela travou, mas a voz continuou. Então, você está parecendo travado aqui para mim. Não, tá, João. Então, eu estava dizendo isso, quer dizer, o fato de ser um governo liberal totalmente pró-mercado fez com que, como eu te falei, a gente lançasse o programa Minas Consciente com um padrão altíssimo de estrutura, né, sendo elogiado por ONGs que estão ajudando diversos estados, ajudando o Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, e principalmente, como eu te falei, o decreto que estabeleceu o comitê, ele trouxe as entidades para dentro. Essa foi a principal forma de escutar o povo, porque você não consegue, né, e as decisões têm que ser rápidas, né, então você não consegue escutar o povo como era a democracia na Grécia Antiga, de escutar um por um, mas por meio da sua representatividade, né? Nesse caso, as entidades de classe elas estão lá dentro. Então, você pega os lojistas, né, e alguns serviços estão lá pelo CDL, estão lá, o pequeno empreendedor está lá pelo SEBRAE, a indústria está lá pela FIENG, a agropecuária lá pela FAENG, né, as cooperativas pela OSENG. Então, eu considero que o programa Minas Consciente, os principais insumos vieram deles, foi isso que permitiu a gente fazer essa discussão. E querendo ou não, por exemplo, eu tive uma conversa com o prefeito de Contagem, numa reunião com os prefeitos da região metropolitana, e o prefeito de Contagem falou assim, olha, eu não sei se eu seguro, eu mantenho o lockdown e mantenho a segurança da saúde da cidade,
e deixo de pagar e acabo prejudicando todo o comércio, ou libero o comércio e prejudico a saúde. Então, eu acho que a gente tomou essa decisão muito rápida, que foi justamente criar o comitê, ampliar o volume de teste, ampliar o hospital de campanha e criar a infraestrutura, né, e o programa que depois permitiria essa abertura do comércio rápido, sempre discutindo com a sociedade civil organizada dentro da estrutura do comitê. Uhum. Muito bom. Eu estou com algumas perguntas aqui, eu vou tentar dar uma passada em 3, 4, aí a gente desenvolve o assunto. O Henrique está perguntando... E aí, se você depois, eventualmente, quiser, mas me mandar as perguntas, eu te devolvo aí depois por escrito. Acho que está acabando já também, já está acabando aqui, a gente já está partindo para as últimas perguntas. É só o Henrique perguntando se você conhece um mapa de gestão de risco do Espírito Santo e se teria alguma crítica a fazer. A Raquel falando que em relação ao turismo, que foi um segmento afetadíssimo, né? Ela já recebeu um monte de protocolo de várias entidades para quase todos os segmentos, mas o Ministério do Turismo lançou um selo Turismo Protegido de protocolos para 15 segmentos do turismo. Muitas pessoas perguntando qual protocolo deve seguir, porque se tem um oficial do órgão, digamos mais federal, por que essa redundância? Está dizendo que tem uma redundância aí de protocolos das entidades com o governo federal, isso pode prejudicar. E o Léo aqui falando também, dando boa noite para nós dois, observou que a atuação integrada marca a gestão de Minas Gerais nessa pandemia, prefeitos, empresários, cidadãos trabalhando unidos, irradiando informações de protocolos com níveis muito interessantes, dando parabéns para você. Tânia, retirei a pergunta sobre restaurante popular, porque ele é mantido pela prefeitura, então trabalhando com marmitas apenas. Antônio elogiando Zema, é um senhor gestor alinhado ao governo federal, sucesso. Então, o Léo aqui, Novo Mazinho, pede para ele falar sobre o projeto de lei para interrupção dos serviços públicos, abastecimento de água, fornecimento de energia, telefonia, ainda que haja falta ou atraso de pagamento, como foi tratado com as empresas no legislativo. Teve isso. Então, resumindo, as últimas perguntas são essas, Thiago. Se tiver alguma ponderação a fazer. Não, eu tomei nota aqui. Bom, na primeira questão, da questão do mapa de gestão de risco do Espírito Santo, infelizmente, eu pedi desculpa, assim, realmente eu não conheço. No meio da pandemia, eu recebi de privatizar as empresas públicas, né? E aí, de fato, a gente não pôde observar aí com mais profundidade o que aconteceu aí no Espírito Santo. Nessa questão, peço desculpa por não conseguir responder essa pergunta. Com relação aos protocolos, desculpa, também não lembro o nome exatamente de quem falou, mas totalmente de acordo. Tem uma série de protocolos que se sobrepõem, né, e aí vem do governo federal, do estado, do município. Eu acho que o que a gente fez foi se ancorar logo cedo, né, naquela questão de assumir, né, a decisão do STF, que deliberou para o estado e município, e a gente automaticamente deliberou para o município. Como a gente falou, a gente tinha 853 municípios, então a gente é simplesmente impossível fiscalizar, você dizer e falar assim, olha, salão de beleza não vai funcionar, e você aí, em 853 municípios, não tem gente nem para fiscalizar isso. Então, eu acho que o Estado assumiu aí a função que deveria assumir, a meu ver, e, de fato, a gente delegou isso para os municípios do Minas Comunica, como eu tinha falado anteriormente, do Minas Consciente, perdão, como eu tinha falado anteriormente, né, por setor, por CNAE. Então, a gente não tem um protocolo, por exemplo, para o setor de turismo como um todo.
a gente vai ter um protocolo para o setor de hotéis, vai ter para as agências de turismo, vai ter outro, para as companhias aéreas é um outro protocolo, né? Mas todo mundo está lá dentro. Eu, particularmente, inclusive, já fui num hotel fazenda aí hoje 2 semanas atrás, passar um final de semana com a minha família, com máscara, seguindo todos os protocolos que estavam lá, porque na cidade de Caetanópolis, está perto de Sete Lagoas aqui, um pouco se subir na 040 aqui, né, em direção a Brasília, e cheguei no hotel, os funcionários com máscaras, álcool gel, só podia entrar no restaurante com máscara, e quem estabeleceu aquilo ali foi o município, né. Agradeço aí a questão dos elogios, né, ao governo, assim, no caso eu até sou suspeito, né, para poder falar, porque eu estou ativamente participando, né, e com relação ao PL, né, sobre a interrupção dos serviços públicos, na verdade o PL ele já foi transformado, né, em nota jurídica, o PL se transformou numa lei estadual aqui, foi aprovado, engraçado, né, a data, mas salvo engano ele foi aprovado aí no dia 1º de abril, e o PL ele vem justamente dispor algumas medidas nesse sentido, né, na questão do enfrentamento e na questão de como o Estado deveria arcar com relação a essa questão dos serviços públicos. Eu acho que posso até compartilhar o número da lei, a lei estadual, número 23.631, do dia 2 de abril, pegando ela aqui, mas eu acho que é importante nos serviços públicos, mas deixar claro também a questão de que água e energia são serviços públicos de titularidade da União, são governos federais. No caso de Minas Gerais, especificamente, tanto a empresa de água quanto a empresa de energia são de propriedade do poder público, mas o serviço é de titularidade do governo federal. Essas empresas elas têm uma concessão pública federal, né? Então, na medida em que você, como Estado, determina qualquer medida, por exemplo, prorrogação de prazo que não esteja em consonância com o governo federal, você está prejudicando o rendimento dessas empresas e isso está previsto em contrato. E os contratos com o governo federal prevêem reajuste, né, o que a gente chama tecnicamente em concessão de reequilíbrio de contrato. Quer dizer o seguinte, olha, se o governo federal, o governo do Estado, ele adota medidas aí que financeiramente prejudicam ou desequilibram o contrato de concessão, naturalmente que a lei de concessão já prevê o reajuste. E aí tem diversas formas de fazer esse reajuste. Você vai fazer um reajuste na tarifa para ser cobrada mais adiante, você vai fazer um reajuste no prazo do contrato, estendendo o contrato por algum tempo. O que quer dizer que mesmo com a interrupção, que eu particularmente até acho que é importante como medida, principalmente para o pequeno ou segundo, é que não tem almoço grátis, alguém paga a conta. No final das contas, ou o governo federal vai pagar a conta, ou o consumidor vai pagar a conta com a tarifa, ou vai pagar a conta via governo federal, que vai ter que reequilibrar e indenizar as empresas por causa disso, né? Então, assim, ela é importante, mas é também importante a gente saber que isso tem impactos legais, né, e no bolso do cidadão. Muito bom. Muito bom, Thiago. Acho que a gente conseguiu aqui dar uma geral em praticamente todas as perguntas, né, e responder todas elas. Já demos aí, tá dando, daqui a 2 minutos vai dar uma hora de live. Então, te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, por ter disponibilizado esse tempo aí de 1 hora para estar conversando um pouquinho com o Estado do Espírito Santo, com as pessoas aqui do Espírito Santo da cidade de Vitória, para mostrar um pouquinho do exemplo do que você está vivendo aí no Estado de Minas, no governo de Minas Gerais, que está servindo realmente de espelho para muitos municípios e estados no Brasil, e a gente teve agora a oportunidade de ouvir um pouquinho. Eu sempre, quando finalizo a live, eu tento indicar um livro, e nessa eu não parei para pensar em algum na biblioteca, estou com alguns aqui do meu lado, eu peguei um que eu acho muito legal, que é o Cidades e Soluções do André Trigueiro, que é um programa que passa na Globo News, e ele pegou alguns programas, situações inéditas, né, que não apareceram, e escreveu um livro. Ele fala bastante sobre alguns temas interessantes aqui, sobre energia, sobre resíduo,
sobre água, sobre biodiversidade, né? Então, como construir uma sociedade sustentável. Então, está aí a indicação do livro. Depois eu vou mandar aí nos comentários também. Se você tiver algum aí atrás e quiser falar também, sugerir, fica à vontade. Estou vendo que você tem uns livros ali atrás também. Mas assim, primeiro, obrigado pelo convite, né? Assim, passou voando a conversa boa, sou um apaixonado aí por Vitória, né? Tem família em Vitória, então sempre que vier o convite, ele vai ser atendido de prontidão. É um prazer conversar com você, com gestores públicos sérios, né? Focados em melhorar a cidade, fazer da cidade, de fato, o melhor lugar para se viver. E Vitória, eu frequento bastante, assim, perdeu um pouco dessa dinâmica, né? E é uma cidade maravilhosa, que eu acho que de fato, tem todo o potencial aí para ser um dos melhores locais para se viver. Sobre a questão do livro, eu não tenho ele aqui, porque eu entreguei ele para um colega seu, aí, o deputado Rafael Martins, aqui do PSD de Minas Gerais, né? Mas eu indicaria aí o livro chama Riqueza Pública das Nações, que eu acho que tem um pouco a ver com o papo de hoje, né? É um livro escrito aí por dois autores suecos, que dizem basicamente o seguinte: olha, as nações são ricas e não sabem. Se elas pegassem todos os ativos dela, imóveis, empresas estatais, e vendessem, elas pagavam a toda a dívida e nesse tempo de pandemia, não falo da pandemia, obviamente, mas nesse tempo de pandemia teria recurso para poder segurar todo mundo numa boa e ainda sobraria no final. E ele mostra isso com números e dados. Então, e é uma leitura muito fácil, assim, então acho que é uma boa recomendação. E, de novo, obrigado aí pelo convite. Nos Estados Unidos, os distritos e condados fazem muito isso, né? Eles têm ativos de participação de aluguel, de tudo que o Estado tem uma receita que independe de imposto. Muitos distritos e comarcas ali têm receita independente dos impostos, né? Então, realmente, eu não li esse livro ainda, mas exatamente isso. Vou comprar. Show de bola, Thiago. Obrigado pela live. Vale a pena. Sucesso aí no trabalho. Eu que agradeço. Obrigado a você. Um abraço com Deus. Um abraço. Pessoal, só para finalizar. Obrigado, boa noite a todos aí. Só para finalizar, sexta-feira eu recebi um convite do Gabriel Verli, que é do Movimento Livres também. E eu estou publicando sobre o livro A Lei, de Frederico Bastian. Inclusive, vamos fazer um sorteio semana que vem. Aí ele me convidou para fazer uma live no Instagram dele para a gente discutir um pouquinho sobre o livro. Então, sexta-feira, 3h da tarde, depois eu vou mandar aí nas minhas redes sociais. Quem quiser participar para discutir sobre esse livro, já está convidado. Thiago, obrigado aí, um abraço, boa noite a todos. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou nessa live até essa hora da noite. E que Deus possa nos abençoar e ter uma noite abençoada. Até mais. Valeu. Encerrar a vídeo ali. Obrigado, você.